Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa audição nesta Comissão de Saúde. Dar as boas-vindas ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte. Temos aqui uma audição a requerimento do Bloco de Esquerda sobre a demissão de vários médicos especialistas em obstetrícia motivada por uma degradação das condições laborais e assistenciais. Cumprimento a professora doutora Ana Paula Martins, doutor Rui Tato Marinho, doutor Alexandre Valentino Lourenço, enfermeiro José Alexandre Abrantes e a doutora Dulce Salzedas, que estão aqui conosco na Comissão de Saúde. Agradecer a presença de todos. Dizer-vos que temos uma grelha, 4 minutos iniciais para o Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda, que vai apresentar o seu requerimento, depois 4 minutos para a resposta da entidade. E damos a palavra depois aos grupos parlamentares presentes em 4 minutos e a resposta em bloco, e depois temos uma segunda ronda de 1 minuto a cada grupo parlamentar. E sem mais demoras, eu passava já a palavra ao Bloco de Esquerda, à senhora deputada Isabel Pires, para apresentar o seu requerimento. Muito bom dia, senhora deputada, faz favor. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a equipa do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, a Sra. Professora Ana Paula Martins. Não é a primeira vez que venho à Comissão Parlamentar de Saúde, na qualidade de Presidente deste Conselho de Administração. E, infelizmente, aquilo que nós verificamos é que de cada vez que cá vem a situação, nomeadamente no Hospital de Santa Maria, parece estar a degradar-se e parece estar pior. Não estamos a falar apenas da situação das urgências, como um dos principais do país, a dizer que não tem capacidade de atender todas as pessoas, a fechar as urgências por causa destes tais encerramentos rotativos, mas estamos a falar, no caso em particular, da situação de muita degradação do serviço de obstetrícia. Da última vez que a senhora professora doutora esteve nesta comissão, na verdade acabou por, de alguma forma, atacar os profissionais, dizendo que tinha procedido a determinadas exonerações, não por delito de opinião, como teria sido dito, mas porque a produtividade do serviço tinha baixado, os índices de produtividade teriam baixado. A verdade é que os números, entretanto divulgados, desmentem completamente a afirmação que foi feita neste momento, como aliás tinha sido desmentida por antecipação pelo diretor clínico quando no início do ano foi enviado um e-mail ao serviço de obstetrícia a dizer, e citamos, os meus parabéns pelo aumento do número de consultas e de cirurgias, e portanto os dados que nós temos indicam que de facto não havia nenhum problema com os indicadores de produtividade e portanto, na verdade, aquilo que foi aqui dito para justificar estas exonerações não correspondia à verdade, algo que nos parece grave ter passado pelos pingos da chuva, mas que infelizmente talvez não seja neste momento aquilo que de mais grave se tem passado nos últimos meses. E vamos a alguns dados para depois passarmos às questões. A senhora doutora Ana Paula Martins exonerou a direção de um serviço sem que conseguisse justificar tal decisão. Perante a posição dos profissionais de serviço, em vez de existir uma atitude de alguma forma conciliatória, partiu para uma tática de terra queimada, na verdade, disse que ninguém seria obrigado a ir para o Hospital São Francisco Xavier, depois afinal acabaram por ser obrigados por ir na mesma, encerrou uma maternidade com base numas obras que não aconteceram e tanto quanto sabemos da informação da semana passada ainda não tinham sequer começado e não mostraram qualquer disponibilidade em ouvir as alternativas que foram apresentadas pelos profissionais. Disse e colocaram no site do hospital que mesmo com a deslocalização para São Francisco Xavier, alguns serviços continuariam a funcionar no Santa Maria, como por exemplo a IVG, o que não aconteceu. Acabou por antagonizar os profissionais, divulgando inclusivamente comunicação privada, que nos parece algo que não tem qualquer explicação, e portanto qual é que é o resultado de tudo isto? Um desmantelamento de uma equipa de obstetrícia, acaba por ter também na sua... enfim, no seu currículo neste momento a responsabilidade da saída de 7 especialistas em obstetrícias até ao momento que apresentaram rescisão, depois de todos estes episódios. É também responsável por ter mantido escalas que não garantem a segurança clínica de mães e de bebés, coisa que, aliás, aparentemente continua a acontecer no Hospital de São Francisco Xavier e, portanto, a cada audição que passa sobre este tema e à medida que o tempo vai passando, mais forte se torna a nossa convicção de algo que já dissemos anteriormente.
anteriormente, este Conselho de Administração não tem condições para estar à frente nomeadamente do Hospital de Santa Maria. Foi lançado aqui um caos no serviço de obstetrícia e que está a abrir a porta, obviamente, ao privado, que, do nosso ponto de vista, não tem qualquer explicação, não tem qualquer justificação. Mas também é revelador, obviamente, o plano que o Ministério da Saúde e o Diretor Executivo têm para o SNS e, portanto, não estamos aqui a falar de nascer em segurança, estamos sim a falar de expulsar profissionais do SNS numa das áreas mais carenciadas neste momento. E, portanto, considerando tudo isto e para terminar, 4 questões. Quantos obstetras é que tem neste momento o Hospital Santa Maria nos quadros e quantos é que deveria ter para assegurar o pleno funcionamento de todos os serviços de urgências? Se confirma que, ao contrário do que estava anunciado no site, o Santa Maria deixou de ter serviço de IVG. No dia 1 de agosto, que obras é que estavam efetivamente no terreno que justifiquem o encerramento da maternidade? Confirma ou não que no Hospital de São Francisco Xavier continuam a ser feitas escalas que não respeitam os critérios de segurança clínica, aliás, à semelhança do que estava a acontecer no Hospital Santa Maria, e quantas grávidas é que foram enviadas pelo Santa Maria e agora pelo São Francisco Xavier para maternidades privadas desde que tudo isto começou? Obrigada, Sra. Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Dou a palavra à professora doutora Ana Paula Martins para responder até 4 minutos, por favor. Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. Eu começo por agradecer esta oportunidade que mais uma vez nos dão para clarificar uma série de situações que, na verdade, nos parece que são realmente importantes de clarificar. Eu, com a concordância da Sra. Vice-Presidente, repartirei a minha intervenção com o diretor interino do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, o Dr. Alexandre Valentim Lourenço, e também com o nosso diretor clínico, o professor Rui Tato Marinho, e o Sr. enfermeiro diretor José Alexandre. E começaria por dizer 3 coisas que me parecem muito relevantes em nome também da transparência e da informação que é preciso ser dada neste fórum. A primeira, começar por dizer que a colaboração com o Hospital de São Francisco Xavier, que se iniciou no dia 1 de agosto, é uma colaboração que mostra de forma objetiva a possibilidade e até, em muitas situações, a inevitabilidade que o Serviço Nacional de Saúde hoje tem de conseguir trabalhar mais em rede. E isto é muito importante. Eu queria começar, em nome também, enfim, daquilo que é a gratidão que o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte deve ao Hospital de São Francisco Xavier, começar por dizer que realmente é uma colaboração que tem corrido bem. Podemos, e naturalmente falo-emos aos senhores deputados e às senhoras deputadas, detalharemos aspectos muito particulares desta colaboração, aquilo que corre melhor, aquilo que corre menos bem, naturalmente, mas há uma coisa que tenho que vos dizer, é que efetivamente o Hospital de São Francisco Xavier tem feito um trabalho absolutamente extraordinário de adaptação àquilo que são as equipas de Santa Maria, de adaptação das suas instalações que tiveram que ser feitas e de responder de facto digamos, àquilo que são serviços perinatais diferenciados na região de Lisboa e Val do Tejo. Não teria sido possível, eu vou voltar a referir, não teria sido possível dar a resposta que estamos a dar desde 1 de agosto se não nos tivéssemos juntado. E temos muitas evidências, Sra. Deputada, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, desta afirmação que o fazemos. Em segundo lugar, não posso deixar de agradecer às equipas de Santa Maria, que são muitas pessoas, não são 5, não são 6, não são 7, são muitas pessoas. Começo desde logo pela anestesiologia, que raramente falamos, começo também por falar nos enfermeiros, quer as enfermeiras especialistas, quer os enfermeiros generalistas, e começo por falar, às vezes, de um grupo profissional que também se fala menos no meio disto tudo, que são os assistentes operacionais. Nós temos equipas, quer de um lado, quer do outro, e neste caso de Santa Maria eu tenho que agradecer às equipas do meu hospital, de facto, a dedicação, o empenho e o terem conseguido e estarem a conseguir, mesmo com o impacto, é verdade, Sra. Deputada, que isto tem na vida das pessoas, é verdade, tem impacto, mas estarem a conseguir fazer uma coisa que é um bem maior, que é responder em condições às grávidas, aos seus bebés, às suas famílias, porque é isso que nós estamos aqui a fazer. E, na verdade, o Sr. Diretor Clínico e o Sr. Diretor do Serviço poderão confirmar-vos quantas vezes nós, entre 1 de fevereiro e 1 de agosto, fechamos o nosso bloco
em Santa Maria, porque não estávamos com condições, não era culpa dos profissionais, nós não estávamos com condições de resposta. Começo também por dizer, termino dizendo, se me permite, em relação às obras. Eu acho que é muito importante falarmos na questão das obras. As obras começaram, efetivamente, o projeto do Bloco de Partos começou no dia 1 de agosto. E deixe-me dizer-lhe que é absolutamente assim. Aliás, já foram divulgadas fotografias objetivas. Ainda ontem, o Sr. Ministro da Saúde e o professor Luís Mendes da Graça estiveram exatamente nesta visita às obras, juntamente com todos os profissionais. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, Sra. Deputada, Srs. Deputados. Durante agosto, o que é que nós fizemos? Encerrámos as instalações para podermos estar em segurança, a esvaziar espaço e a desinstalar os equipamentos clínicos. A 15 de setembro, e demos nota disto à comunicação social, temos o comunicado e temos a publicação disto em vários jornais. A 15 de setembro tivemos o visto prévio do Tribunal de Contas, o que permitiu concluir o processo de adjudicação com a empresa, a Politérmica, que vai construir um novo edifício e iniciar as demolições interiores nas instalações já existentes. No mês de outubro, a empresa iniciou a preparação de estaleiro para arranque das obras ainda durante este mês, que estão, neste momento, a ser realizadas. E como sei que já foram convidados os senhores deputados e as senhoras deputadas para fazer uma visita às obras, eu aqui também reforço esse convite para estarem connosco ao longo deste período. Finalmente, dizer-lhe que, não sei se ainda consigo ter um bocadinho, pronto. Então, eu terminava por aqui e pedia só que pudéssemos ainda ouvir. Por causa das escalas, a senhora deputada fez uma pergunta muito importante sobre as escalas, que eu gostava que o senhor diretor pudesse responder, se não for nesta ronda, na próxima, e sobre a IVG também, que a senhora deputada perguntou e que nós trazemos dados muito claros e objetivos sobre a IVG. Muito obrigada. Muito obrigada, professora doutora. Nós também temos uma segunda ronda que depois dará uma oportunidade de tempo maior, mas se quiser um minuto, dois agora nesta primeira fase, uma vez que a resposta a ser deputada do Bloco de Esquerda, faz favor, Sr. Doutor. Eu acho que é importante neste minuto inicial, porque a segunda ronda vai levantar estas questões e vai permitir aprofundar. Primeiro, agradecer a todos os médicos que, cumprindo o seu dever de ético, não deixaram as nossas grávidas isoladas, sem apoio durante estes meses. E não foram os 7 médicos que apresentaram a demissão, foram os 25 médicos que se mantêm a trabalhar e que tiveram que duplicar as suas horas extraordinárias, cancelar algumas férias e recuperar alguns dos médicos que já não faziam urgência, por terem mais de 60 anos, que voltaram a fazer urgência. Foi só dessa forma que nós conseguimos, com grandes dificuldades, manter as equipes a funcionar, manter o hospital aberto durante o mês de julho e integrar as equipes de São Francisco Xavier durante o mês de agosto, mantendo os aspectos de segurança. E por isso, nesta pequena intervenção, só falarei isto e farei uma outra coisa em relação aos aspectos da qualidade e segurança das grávidas. A qualidade e segurança das grávidas é sempre referida o papel de um diploma, de um regulamento interno da Ordem dos Médicos, publicado em outubro de 2022, sobre a constituição das equipes de urgência. E como alguns deputados sabem, eu fui o Presidente do Conselho Regional do Sul durante estes últimos 6 anos e esse documento foi feito na minha égide, na minha equipe e com uma ampla participação. Foi um documento que reuniu todos os colégios de especialidade, que demorou 1 ano a ser feito e foi um documento que logo à partida nós percebemos que esse documento iria trazer problemas à organização do sistema de saúde. Esse documento em si propõe, não é uma norma, não é uma orientação técnica, são recomendações para garantir equipes mínimas em todas as especialidades. E esse documento, no seu artigo número 2, refere, e bem, que as regras, o artigo 2, no ponto 2, as regras de constituição das equipes de urgência constituem recomendações, sendo suscetíveis de adaptação à organização dos diferentes serviços de urgência, nomeadamente em virtude da localização geográfica, é importante para as localizações interiores, da natureza e características da afluência, o tipo de afluência que nós temos, das épocas do ano e das circunstâncias excepcionais e imprevisíveis. E nós temos que concordar todos, nós estamos num momento de circunstâncias excepcionais e imprevisíveis. Estamos num momento de ruptura dos serviços de urgência espalhado por todas as especialidades e que ocorre já há mais de 4 ou 5 anos pela incapacidade da organização. E por isso, só terminar, segundo esse problema e segundo este diploma, na qual eu estive na Gênese, que sempre o cumpri
cumpri e fiz questão de cumprir, a interpretação que é feita por alguns dos signatários dos protestos é uma interpretação errada, porque o nosso hospital teve nos últimos 7 anos uma média de 2.400 partos. E com uma média de 2.400 partos nós temos de ter 4 médicos na urgência e não 5, como muitas vezes se apregoa. E foi isso sempre que foi feito. E mais ainda, em circunstâncias excepcionais, tivemos a trabalhar com 3 membros em julho. Muitas vezes fui eu que trabalhei a substituir médicos que entraram de baixa repentinamente ou que puseram rescisão às horas extraordinárias, e posso garantir que durante esse trabalho, em dias que tivemos 2 ou 3 partos, tivemos 13 especialistas, 6 enfermeiros presentes e nunca foram cruzados os limites da qualidade e segurança, e digo isto com uma experiência de 35 anos de obstetra e de 15 anos de chefe de equipe de urgência. Muito obrigada, Dr. Rui. Vamos passar então aos grupos parlamentares. Vou passar a palavra ao parlamentar do Partido Socialista, a deputada Maria Antónia Almeida Santos, até 4 minutos, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar a Sra. Professora Ana Paula Martins e, em si, permita-me cumprimento todos os elementos da delegação aqui presentes, com o máximo respeito por todos e por cada um de vós. Como sabem, são de facto pessoas que, pelo seu percurso, merecem o máximo respeito e consideração todos nós. Queria começar por dizer que me parece quase inacreditável que estejamos aqui hoje a discutir quando é que começaram as obras. Quer dizer, há matérias mais substanciais, houve registros desse começo e, portanto, é quase com algum espanto que posso comentar como é que nós, na Assembleia da República, estamos aqui a falar do detalhe de quando é que começaram, se começaram ou se não começaram. O que eu acho que é principalmente importante assinalar é que, de facto, o sistema respondeu que todas as grávidas foram atendidas no Serviço Nacional de Saúde com qualidade e com segurança. E, portanto, a resposta com segurança, com qualidade e com previsibilidade, que foi o que, de facto, nós queríamos que fosse assegurado, aconteceu. E, portanto, desde já que queremos agradecer os esforços feitos no sentido para que nada falhasse e que o plano com o Hospital São Francisco Xavier foi cumprido e que, de facto, tem tido resultados muito positivos. Todos nós sabíamos que era preciso fechar a maternidade e, portanto, fechar a maternidade, mas por bons motivos. Eu acho que é isso que é importante, porque as condições de trabalho dos profissionais de saúde eram há muito reivindicadas e com toda a justificação. Portanto, era preciso aproveitar esta oportunidade de um grande investimento. Foram 27 milhões a nível nacional, 3 milhões, se não me engano, para a nova maternidade e, portanto, esta oportunidade não podia ser perdida e foi com grande satisfação que soubemos que esta fase, que é sempre complicada, correu bem e que todas as grávidas foram atendidas no Serviço Nacional de Saúde. Bom, outra questão prende-se com o objeto desta audição. O objeto desta audição tem a ver com a demissão de vários médicos especialistas. Como sabe, como a Sra. Professora sabe, já foram ouvidos aqui nesta comissão. O próprio diretor executivo também foi ouvido 2 vezes sobre a matéria, portanto, já foram ouvidos antes das demissões serem concretizadas e agora estamos no depois. Tenho pena que não possamos estar aqui a falar sobre o futuro, o que é que são os projetos para a nova maternidade, para o novo serviço, mas queria dizer que ouvimos a Sra. Professora Luísa Pinto, percebemos que há um ambiente que não foi, de facto, que não foi um ambiente de calma e de responsabilidade no que diz respeito a pequenos pormenores. Agora, qualquer profissional de saúde pode rescindir um contrato e, portanto, vamos lá saber. O que eu gostava de saber era, primeiro,
se o serviço continua a funcionar, o que é que o fecho da maternidade prejudicou o serviço? Quer dizer, quais foram as consequências no dia-a-dia portanto, se justificou o fecho destas obras para o Hospital de Santa Maria? Eu penso que isso é que é importante saber. Justificou-se, não se justificou, e depois, se nos pudesse dar uma perspectiva de futuro, eu penso que seria importante para percebermos qual será o avanço e a qualidade que vai trazer ao Hospital de Santa Maria. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho a palavra o grupo parlamentar do PST, Sr. Deputado Rui Cristina. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os meus colegas deputados e deputadas. Cumprimento também o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, na pessoa da doutora Ana Paula Martins. O PSD está profundamente preocupado com as condições de segurança materno-infantil que presentemente se estão a verificar no Serviço Nacional de Saúde. Portugal atingiu aqui invejáveis níveis na redução da mortalidade materna e da mortalidade infantil, e para nós é fundamental que as mesmas não sofram aqui um retrocesso, porque além do mais isto seria feito à custa da vida das mulheres e das nossas crianças. O que se tem passado em Portugal com o encerramento rotativo de maternidades públicas, a que o Governo do Partido Socialista gosta de chamar, ou que apelida, de Operação Nascer em Segurança, é tudo menos o que se apregoa. Essa, aliás, é uma velha tática de propaganda, que é de se afirmar o contrário do que aquilo que se faz. Ainda na semana passada, o país ficou a conhecer o plano para vigorar, que vai vigorar entre o mês de outubro e 31 de janeiro de 2024, no qual se prevê o encerramento, onde se prevê que 41 maternidades que existem em Portugal continental, apenas 27 maternidades estarão em funcionamento. Ou seja, quer dizer que 14 maternidades não assegurarão esse funcionamento, e quer dizer que 1/3 das maternidades não funcionarão plenamente durante os próximos 4 meses. E o que se está a passar no Hospital de Santa Maria, com as demissões de vários médicos do Serviço de Obstetrícia e agora, mais recentemente, com a decisão do hospital de só receber doentes referenciados por outros hospitais ou pelo CODU, diz muito sobre o estado calamitoso em que se encontra o nosso Serviço Nacional de Saúde. Este plano do Governo deveria se chamar Nascer em Insegurança. As saídas de médicos, o fecho das portas das urgências, dos hospitais, temos de reconhecer, não são só situações escandalosas, que ainda até há pouco tempo consideraríamos não serem possíveis, mas que verdadeiramente são aqui a marca da governação do Partido Socialista, e isto tem que ser aqui dito olhos nos olhos. Por outro lado, mais positivamente, registra-se que as obras no bloco de partos do Hospital de Santa Maria já tenham começado, e há que ter aqui uma perspectiva de contexto e não apenas do momento de circunstância. O importante agora é que as obras avancem, que se terminem o quanto antes, para bem das grávidas, para bem dos bebés. E na audição passada tivemos cá na Casa da Democracia a doutora Luísa Pinto, que referiu existir falta de organização e de segurança no serviço de obstetrícia do Hospital Santa Maria, dando como exemplo as dificuldades na formação de escalas e a sua formação tardia, muitas vezes quase em cima da hora, como se costuma dizer. Essa é uma realidade que não é só do Santa Maria, mas cada vez mais, infelizmente, da maioria dos hospitais do SNS, um problema que tem como responsável o Sr. Ministro da Saúde e o Governo, não propriamente as administrações hospitalares. E o PSD gostaria de saber o que tem o Conselho de Administração a dizer sobre essa alegada falta de organização e de segurança no Hospital de Santa Maria, e como avalia o Conselho de Administração o plano da Direção Executiva do SNS para a resposta da obstetrícia e de ginecologia relativamente ao Hospital de Santa Maria, mas também este dito modelo de encerramento rotativo de maternidades para o país. E por último, gostaríamos também de saber qual é o entendimento do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria sobre a atual situação dos cuidados de obstetrícia do SNS e, em particular, na área metropolitana de Lisboa e no serviço de obstetrícia do Hospital Santa Maria, e que perspectivas antevêem ou têm e que soluções defendem para inverter esta atual degradação do Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar a palavra à professora doutora Ana Paula Martins para responder até 10 minutos, para dividir da forma que entender. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. Eu serei mesmo telegráfica para passar depois aos senhores doutores Alexandre Valentim Lourenço e professor Rui Tato Marinho para as questões de natureza clínica, que são várias e que me parece muito importante que possam ser respondidas, mas gostava apenas de, no fundo, responder a duas questões que foram colocadas, quer pela Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, quer também pelo Sr. Deputado PSD, e que eu acho que é muito importante falar, e que estamos a falar de futuro. A maternidade, professor Luís Mendes da Graça, iniciou as suas obras de requalificação. Eu queria dizer-vos que é a única obra de todas as obras de requalificação dos blocos de parto que já se iniciou. É a única obra de todas as obras de requalificação dos blocos de partos que já se iniciou. A segunda coisa que vos queria dizer é que, naturalmente, não vamos esconder, porque não faria sentido, que, obviamente, estas saídas são saídas que penalizam, naturalmente, e são saídas que nos obrigam a encontrar, obviamente, uma equipa e a restabelecê-la. Nomeadamente na área da obstetrícia, onde continuamos, e o Sr. Diretor do Serviço falará, onde continuamos a fazer, naturalmente, o nosso trabalho, neste momento em São Francisco Xavier, mas também dentro do Hospital de Santa Maria. Sobre a questão da desorganização ou organização ou falta dela dentro do Hospital de Santa Maria, eu queria dizer o seguinte: há sempre quem possa fazer melhor do que nós. Nós temos um lema de humildade e, portanto, há sempre quem possa gerir melhor do que aqueles que estão, e não pomos isso em causa. Agora, há uma coisa que podemos dizer, e não é âmbito, mas como a senhora deputada do Bloco de Esquerda fez o favor de trazer a questão da gestão de Santa Maria, nós podemos fazer chegar a esta Comissão aquilo que é a resposta cirúrgica de recuperação de listas de espera desde 1 de fevereiro. Também lhe posso trazer, senhora deputada, se tiverem interesse, naturalmente, as respostas das LECs, ou seja, das listas que vêm através de CTH consulta a tempo e horas. Estamos a fazer um esforço muito grande, para conseguir responder às nossas listas de espera. E sim, senhores deputados e senhoras deputadas, assumimos claramente que dentro daquilo que é a Lei de Bases da Saúde e dentro daquilo que é os acordos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela Direção Executiva, utilizamos sim o protocolo de envio, hoje menos porque não tem havido essa necessidade, o protocolo, mas na altura em julho foi necessário, o protocolo de envio de grávidas de baixíssimo risco para as entidades privadas. E voltaríamos a fazê-lo, eu queria dizer isto com clareza, porque é preciso, em nome da transparência, dizer isto, porque não é só na área da obstetrícia que isto acontece. Quando eu entrei em Santa Maria, este Conselho de Administração, nós já estávamos, e bem, na nossa perspectiva, a externalizar em complementaridade até listas cirúrgicas, nomeadamente na área da neurocirurgia, onde temos listas de 2017. Eu vou repetir, senhores deputados e senhoras deputadas, listas de 2017. Não nos parece aceitável que os portugueses, que investem uma grande parte daquilo que são os seus impostos na saúde, não esperem das administrações dos nossos hospitais públicos a complementaridade que a lei prevê, nada é à parte disso, que a lei prevê para lhes darmos respostas. Agora, se os senhores deputados perguntam se nós gostaríamos de atrair e reter mais talento, estamos a fazer um grande esforço para que os nossos médicos, temos uma faculdade de medicina, fiquem connosco. Há isso com certeza que sim, para podermos dar a resposta que é preciso dar na área pública, que são áreas de soberania que não podemos perder. Sobre a questão e termino já, sobre a questão da desorganização que foi mencionada por anteriores, portanto, audições que foram tidas nesta mesma comissão. Eu gostava de dizer, eu não sei a que correspondência privada se refere a senhora doutora Maria Luísa da Silva Pinto, mas se a correspondência privada, eu não sei por uma razão, porque não há correspondência privada com o Conselho de Administração, admito eu, mas talvez eu vou ler para perceber se é disto que estamos a falar ou é outra coisa, senhora deputada, para eu poder responder à questão. Portanto, é verdade que há um determinado momento, é verdade que ouvindo aquilo que os profissionais signatários pediam, que era a readmissão das lideranças, a doutora Luísa Pinto, o professor Rui Tato Marinho pode explicar isso, isto é da área médica, é uma linha vermelha, nós não nos metemos na área da gestão, na área médica, e de facto a direção clínica
Clínica, com 11 pessoas em reunião tida no Conselho de Administração, pediu à Sra. Luísa Pinto, então, para continuar no âmbito do projeto que tinha e que defendia para a maternidade Luís Mendes da Graça. E a resposta que tivemos nesse mesmo dia, mas eu não sei se esta é a correspondência privada ou se há outra, é o seguinte, estou a citar o que escreveu Maria Luísa Pinto. O nosso departamento, ao contrário de muitos outros, tem vários setores comuns e necessita de uma direção de departamento com conhecimento clínico da especialidade e capaz de interferir em diversas áreas técnicas, pelo que a opção, que era aquilo que estava a ser proposto, do professor Rui Tato Marinho, o nosso diretor clínico, eu vou repetir, o nosso diretor clínico, ficar transitoriamente na direção do departamento e não querendo de forma alguma parecer desrespeitosa, não parece a melhor solução no contexto atual. E assim, como já perceberam, não tendo ambição a cargos de direção, creio que esta poderia ser uma solução que permitia o Departamento continuar, ficando eu a assumir a direção do Departamento. Eu não sei se esta é a correspondência privada, mas penso que não pode ser privada. E, finalmente, ainda sobre a desorganização que a Sra. Maria Luísa Pinto aqui fez favor de trazer, eu não sei a que é que a Sra. Se refere, porque a Sra. Teve 11 dias com um atestado de doença entre 6 e 16 de julho. Teve 16 dias úteis de missão gratuita de serviço que as colocou. Teve 3 dias que teve com todo o direito que tem, naturalmente, de exercer o seu direito à greve, como todos os médicos e todos os trabalhadores do centro hospitalar. E, portanto, neste contexto, e depois mais as férias, e, portanto, eu não sei muito bem se a doutora Luísa Pinto não se referia apenas àquilo que ela conhecia, tendo em conta que ela está tão distante do serviço que, neste momento, talvez não saiba que as obras já começaram, talvez não saiba a organização que nós estamos a dar, talvez não conheça. Eu acho que é mais por aí. Conhecendo a Sra. Luísa Pinto com o apreço que lhe tenho, só pode ser desconhecimento. E também dizer que no mês de agosto as férias que tinham sido atribuídas pela anterior direção do Departamento prejudicaram muito o funcionamento do serviço, mas nós tivemos que os respeitar e nunca o desrespeitaríamos. O número de médicos em férias foi muito elevado. 37 médicos, especialistas e internos usufruídos de períodos de férias nesse mês, num total de 46 médicos. Ora bem, isto também dificultou muito a produção das escalas, mas mesmo assim nós procurámos fazer o nosso melhor e pediria então ao Sr. Dr. Alexandre Valente e Lourenço o favor de fazer agora esclarecimentos. Há aqui duas questões que foram colocadas e eu acho que são uma questão respeitando o hospital e outra respeitando a organização do sistema de rede das maternidades. E eu conheço os dois muito bem. Em relação ao nosso hospital, e uma pergunta que foi feita era se estas demissões, se estas rescisões, se este clima prejudica o funcionamento do serviço. Prejudica a organização do serviço, mas nunca prejudicou a assistência que nós demos às grávidas. Nós mantivemos, primeiro, todo o serviço de ginecologia a trabalhar. In loco, estreámos um bloco operatório ao qual estivemos a requisitar há cerca de 30 anos e foi estreado há cerca de 3 semanas atrás e tivemos 21 meses fechados completamente para o Covid com uma enorme lista de espera. E por isso a nossa preocupação tem sido recuperar todas as dezenas de mulheres, muitas delas com situações pré-cancerígenas, porque as cancerígenas nós ultrapassámos em termos de prioridade toda a sua atividade, recuperar estas doentes no serviço de ginecologia sem prejudicar o atendimento de todas as mulheres grávidas e não grávidas que estivessem em vias de trabalho. Depois, todas as consultas multidisciplinares. O Hospital de Santa Maria tem consultas para avaliar uma grávida que integram muitas vezes múltiplas especialidades. Ficaram sempre no hospital, integrando obstetras, médicos de cardiologia, médicos de reumatologia, médicos de infecciologia, em que se vêem as grávidas em conjunto, porque a sua patologia é muito complexa. É o único sítio em Lisboa em que isso ocorre. E isso nós tivemos que manter e preservar, porque a nossa diferenciação é muito elevada e nem mesmo a maternidade Alfredo da Costa, que funciona isoladamente, consegue proporcionar este tipo de assistência. E por isso o nosso funcionamento em rede também teve um entendimento de funcionamento diferenciado em rede. E por isso, durante o mês de julho, deslocámos 11 grávidas de baixo risco para instituições privadas. 11 em 31 dias. E fizemos nos dias em que sabíamos que ia haver picos de afluência por encerramentos programados e fizemos, felizmente,
a tempo, porque nesses dias admitimos vindas de outros hospitais, do Garcia Dorta, da Maternidade Alfredo da Costa, do Beatriz Ângelo, gravidezes de 28 semanas, de 30 semanas, que não tinham vagas, quer de neonatologia nem de cuidados intensivos noutros hospitais. Preservámos a nossa diferenciação durante estes dias para garantir uma resposta de qualidade para as grávidas que mais precisavam na região de Lisboa. E foi essa a nossa estratégia, a estratégia de preservar a nossa capacidade técnica, que é muito elevada, para as grávidas mais graves e para as situações mais complexas, ao que os outros não estavam a dar essa resposta. Daí passarmos então para o problema de macro. Nós temos que perceber como é que temos que organizar a rede metropolitana das maternidades, tal como as das urgências na região de Lisboa. Temos que perceber que nos últimos 15 anos a nossa natalidade passou de 115 mil para 84 mil no ano passado. Chegou aos 78 mil partos por ano, nos quais, em Lisboa, há 15 anos, havia 3 mil partos em ambiente privado e neste momento existem cerca de 11 mil partos ano em ambiente privado. A nossa população nos hospitais é diferente, diminuiu e nós temos 10 pontos de rede na região metropolitana de Lisboa. Por exemplo, na cidade de Lisboa temos 3 grandes maternidades que faziam 12, 13 mil partos por ano e agora estão a fazer 7.500. Desde há 4 anos. E por isso, no meu entender, termos 3 grandes maternidades cumprindo as regras da ordem para assistir a estas grávidas torna-se meramente impossível. Eu fiz as contas para ter 5 especialistas na Maternidade Alfredo da Costa, nós precisamos de 80 especialistas a fazer urgências para preservar as 12 horas de urgência extraordinárias e para respeitar os direitos de todos os trabalhadores médicos. E precisamos de 80 só a fazer urgências. E se quisermos ter 6, como se dizia que era necessário para São Francisco Xavier, precisamos de 96 numa única maternidade. Se estivermos a falar de 10, nós esgotávamos nas 10 cerca de 800 especialistas de ginecologia e obstetrícia. Estamos a falar que em Portugal nós temos no ativo 1.300 especialistas de ginecologia e obstetrícia. Para cumprir as regras para uma maternidade muito grande, mas que na prática não tem esse número de utentes, porque os partos diminuíram, nós teríamos que ter uma organização de trabalho sem par na Europa. Eu tenho colegas na Suécia e na Dinamarca. Eu ontem estive com uma colega que está na Dinamarca, portuguesa, que está lá há 15 anos e que ela era especialista num hospital com 3 mil partos, era a única especialista com interna a prestar urgência. E nós aqui exigimos 5 especialistas para fazer esses partos. E é preciso ter atenção que a organização do trabalho com outras profissões, com enfermeiros capacitados e uma organização de trabalho que presta uma excelente qualidade. Eu estou a falar da Dinamarca e da Suécia. Eu tenho internos do 3º ano, sozinhos, nos hospitais da Suécia, a fazer urgências com os especialistas em casa e conseguem garantir uma boa assistência. Tem a ver com a organização das maternidades. E nós temos que dar um passo de modernidade em Portugal, reestruturando a nossa forma de organização e preservando o SNS para aquilo que ele faz de melhor. Tratar os casos muito difíceis e prestar acessibilidade às populações que não têm acesso. E neste momento preocupa-me os 14 mil partos que tivemos o ano passado em Portugal de população migrante. Muitas delas sem assistência, que chegam a Portugal há 3 meses. Eu tenho estado de urgência sistematicamente 2 a 3 vezes por semana e 60% dos nossos partos no Hospital de São Francisco Xavier e antes em Santa Maria estão a ser migrantes. Migrantes sem assistência nos cuidados de saúde primários. Migrantes que chegam há 2 ou 3 meses. Migrantes que trazem patologias que às vezes nem sequer conhecemos ou que não estão descritas. E esses sim, nós temos que ter novas soluções. E para isso o Hospital de Santa Maria tem que se preparar com uma maternidade muito moderna, com um corpo clínico muito diferenciado, não com 96 obstetras, mas com obstetras muito diferenciados e a perda destes 7, dos quais eu tenho muitos amigos. Muitos destes 7 que perdemos foram meus alunos, meus internos, e despediram-se quando comunicaram individualmente no meu gabinete, em lágrimas alguns, a dizer que gostariam muito de continuar, mas que a situação que têm num sistema que lhes paga 1.600 euros líquidos por mês, quando os que saíram nos últimos 10 anos, são muitos que saíram nos últimos 10 anos, recebem 6, 7 vezes mais em medicina privada e chegando a casa às 4 da tarde para ver os seus filhos, é totalmente difícil de concorrer. Por isso nós fazemos um trabalho hercúleo, dotamos de capacidade diferenciadora, mas precisamos também da ajuda dos senhores deputados e do Governo da Nação, que preste condições diferentes para que estes excelentes profissionais queiram permanecer e não fiquem apenas 2 ou 3 anos no SNS. Muito obrigada, Dr. Rui Marinho. Vamos passar à segunda ronda desta audição.
Senhores deputados, Grupo Parlamentar do PS, deputada Maria Antónia Almeida Santos, até 1 minuto, por favor. Eu queria agradecer os esclarecimentos que prestaram, acho que foram muito importantes. Apesar de perceber que houve constrangimentos, também percebemos que conseguiram ultrapassá-los. E agora eu gostava só de perceber, de perspectivar um pouco o futuro. Quando é que nós vamos ter a maternidade e o serviço em pleno funcionamento e quais são as medidas para, se este plano com São Francisco Xavier vai continuar nos mesmos moldes, de facto, se está a funcionar não se deve mudar, digo eu, mas gostava de ouvir um pouco a professora Ana Paula Martins e aproveitar esta oportunidade de estarem na Comissão para nos perspectivarem um pouco o futuro. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Rui Cristina. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Social Democrata é um partido que está sempre do lado das soluções e das pessoas. Também entendemos que foram dados aqui os devidos esclarecimentos e agradecemos e entendemos que este é um assunto que está encerrado e queremos desejar a todos vós votos de um bom trabalho, tanto aos profissionais de saúde que trabalham com vocês no vosso centro hospitalar, como também ao Conselho de Administração, sabendo que é uma missão difícil, um pouco muito difícil, no estado em que se encontra o nosso Serviço Nacional de Saúde, onde há um êxodo dos profissionais, onde há uma valorização dos profissionais de saúde e onde as condições de trabalho também não são as melhores. Os nossos sinceros votos de bom trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires. Faz favor. Obrigada, Sra. Presidente, e agradecer, obviamente, toda a informação que foi aqui prestada pelo Conselho de Administração, pela equipa que está aqui hoje presente. Há algumas... Iria fazer esta questão para reforçar uma das questões que foi feita e que, por falta de tempo, objetivamente, ainda não abordaram, tem a ver com a questão da IVG. Este parece-me extremamente importante. De resto, dar nota de que, enfim, existem determinadas recomendações, algumas das pessoas que estão aqui hoje presentes participaram na execução dessas recomendações. Agora, essas recomendações, afinal, enfim, já desde o início sabia que elas seriam difíceis de executar, então parece-me estranho que elas tenham sido aprovadas e tenham ido para a frente. Então, se calhar, deveriam ter sido feitas recomendações diferentes e não estarmos neste momento com determinadas recomendações, guidelines e formas aparentes de funcionar um serviço de obstetrícia e depois não se cumprem porque já se sabia de antemão que elas não seriam cumpridas. Isto não é forma de funcionar e, portanto, parece-me estranho, no mínimo, que isto esteja a acontecer. E, portanto, gostaria apenas de voltar a questionar. Foi aqui dito que nós vivemos um momento excepcional e imprevisível. O problema é que nós vivemos um momento excepcional e imprevisível porque houve decisões políticas e de gestão que nos trouxeram a este momento. Não foi por obra e graça do Espírito Santo que de repente há um caos nas urgências ou que de repente há um caos nos serviços de obstetrícia. Não. Isto é fruto de tomadas de decisão política e tomadas de decisão de organização. E, portanto, nós podemos aqui discutir e divergir sobre essas tomadas de decisão, mas aquilo que nos parece óbvio é que, nos últimos tempos, e nomeadamente com o chamado programa Nascer em Segurança e aquilo que nós já ouvimos por parte do Diretor Executivo, que é encerramento planeado, é bom encerramento, isso nós discordamos em absoluto desta lógica. Ela não tem qualquer sentido quando nós estamos a falar do Serviço Nacional de Saúde, muito menos quando estamos a falar de obstetrícia, de partos, de situações tão delicadas como estas. E, portanto, para terminar, aquilo que nós gostaríamos de compreender é se este Conselho de Administração está em linha com aquilo que tem sido a tomada de decisão do Ministério da Saúde, que do nosso ponto de vista é errada, prejudica o Serviço Nacional de Saúde, prejudica os utentes, ou se de facto tem vontade de ir mais além e de alterar de facto esta forma de funcionamento. Obrigada, Sra. Deputada. Eu só gostava de relembrar o objeto desta audição. É claro. Vamos então passar agora a palavra à resposta à entidade.
Sra. Professora doutora Ana Paula Martins, para gerir até 3 minutos da forma que melhor entender. Muito bem. Eu penso que foram colocadas aqui questões muitíssimo importantes pela senhora deputada Isabel Pires e também pelos senhores deputados do PSD relativamente à questão das urgências propriamente. Eu peço desculpa por não poder utilizar esses 3 minutos para falar sobre isso, porque na verdade tenho que os utilizar para podermos falar sobre a interrupção voluntária da gravidez, que parece-nos que é um tema que foi alvo também desta audição, e também pedir ao nosso diretor clínico que fale daquilo que é o futuro, como a senhora deputada nos pediu, os senhores deputados também, o que é o futuro da maternidade professor Luís Mendes da Graça. Muito obrigada. Eu vou responder muito rapidamente à IVG. A IVG, há dois centros na região de Lisboa, segundo o relatório que todos leram do IGAS, que procedem à IVG completa nas suas instalações. Somos nós e a Maternidade Alfredo da Costa. Com processos diferentes. Nós, durante o mês de agosto, durante os outros anos também aconteceu o mesmo, por motivos de férias, nós não podemos fazer IVGs cirúrgicas, fazemos as médicas e não as cirúrgicas. E para cumprir os tempos estritos de resposta e garantir o acesso atempado à IVG, e sendo muitas vezes difícil, não foi feito no passado sempre da forma correta, nós tivemos que deslocalizar as intervenções cirúrgicas, como fazem as outras 10 maternidades para uma instituição privada que o faz em Portugal. Para muita pena nossa, porque o queremos fazer. A creche, que 2 dos médicos que rescindiram eram os 2 médicos que faziam as IVGs. E por isso nós já contratámos um médico externo, que já foi quadro do nosso hospital e que tem muita experiência nessa área, já reformulámos o sistema e passámos a fazer com menos tempos de resposta e com uma orgânica diferente, a funcionar agora que temos o bloco de ginecologia aberto para fazer cirúrgicas, que não o tínhamos. E por isso resolvemos o problema da IVG num mês após as rescisões. E só uma pequena coisa sobre as recomendações. Falou-se, nós já sabíamos que as recomendações estavam erradas, sabíamos, e fizemos logo uma proposta de alteração que foi à Assembleia de Representantes da Ordem dos Médicos, que foi aprovada na Assembleia de Representantes da Ordem dos Médicos, foi para consulta pública em março, foi publicado num aviso de abertura da Ordem em março, eu saí da Ordem dos Médicos em fevereiro e terá que se perguntar exatamente porque é que ele ainda não está implementado. Mas essa reformulação das equipes de urgência, nomeadamente na obstetrícia, dá mais flexibilidade e não tem uma exigência tão desfasada da realidade como tinha o anterior regulamento. Estamos a falar de outubro para março. Fazer legislação interna da Ordem dos Médicos durante esse tempo foi rápido. Bom dia a todos. Assim, sou gastroenterologista, sou especialista do aparelho digestivo e agora diretor clínico, portanto tenho uma visão de conjunto perante as quase 50 especialidades. A maternidade estava num estado deplorável, já que viemos falar aqui de obras, a maternidade estava cheia de buracos no chão, não se faziam obras há 70 anos e eu todos os fins de semana mandava doentes para trás para outra instituição, portanto a maternidade não servia. Eu já fiz obras no meu serviço, no serviço de gastroenterologia, e este acontecimento de saírem médicos enquanto estão a fazer obras no hospital, nós neste momento estamos a fazer obras em 10 serviços, no meu serviço na altura saíram 10 médicos. E neste momento, com uma unidade nova, e os médicos também vão para unidades que têm todas as condições tecnológicas, neste momento tenho médicos até vir do privado para a nova unidade. Portanto, é isso que eu espero que venha a acontecer com esta nova unidade, que tem mais 1000 metros quadrados, mais blocos de partos, mais 5 blocos de partos, mais novas condições para também as crianças que muitas vezes se esquecem. Eu só queria, como diretor clínico, acabar e passar a palavra aqui ao nosso enfermeiro, também para falar nos recursos humanos, que o hospital, desde que nós pegamos na administração, tem mais de 40% de louvores. Portanto, os doentes, aliás, agradecem-nos fazer obras e compreendem perfeitamente o que é que se passa durante as obras, mas esperam, enfim, daqui a uns tempos, a 6 meses, ter uma capacidade de retenção de mais médicos, mais enfermeiros, mais assistentes operacionais. Mas desde que pegámos na administração, o hospital tem mais de 40% de louvores, tem menos de 10% de reclamações. Portanto, e temos todo o cuidado para estar perto dos doentes. Nós, médicos, temos vestido a camisola do Serviço Nacional de Saúde, como disse aqui o Alexandre, ganhando 5, 6 vezes mais que os meus colegas ganham no privado. Só para ser sintético e para terminarmos... Eu sei. Era o que eu queria. Nós, quando falamos em obras e quando falamos de Serviço Nacional de Saúde, falamos em equipas.
Neste momento, o grande problema que tem em cima da mesa são os médicos. O Serviço Nacional de Saúde não é feito por médicos, é feito por outras equipas. Neste momento, eu tenho 62 enfermeiros deslocados em São Francisco Xavier e 15 assistentes operacionais. Não é agradável por ninguém. Estamos a aproveitar as oportunidades de aprendizagem uns com os outros. Destes, 39 são especialistas, dos quais 10 são especialistas à ordem, mas não são pagos como especialistas, estão a fazer trabalho como especialistas. É uma área que toda a gente anda à procura. O privado paga 2, 3 vezes mais. E até agora, estamos lá há 2 meses, 3 meses, nenhum dos enfermeiros saiu nem foi aliciado para outros hospitais. Temos um projeto, temos novos serviços em Santa Maria, temos melhores condições e vamos ter a maior maternidade do país e a mais moderna. Penso que é isto que nós estamos aqui a falar. Foi uma oportunidade única que nos surgiu de finalmente fazermos, como tem a dizer o professor Luís Mendes Graça, que eu tive o prazer de trabalhar durante muitos anos, era um sonho de há 30 anos. E, portanto, ou era agora ou não é nunca. Portanto, é complicado, há sempre o risco de se perderem algumas pessoas das equipas. Eu tenho pessoas a ser excelentemente tratadas em São Francisco Xavier, que andam a tentar que fiquem lá quando chegar à altura de voltar para Santa Maria. Eu espero que não fiquem e, se conseguirem trazer umas colegas, até agradeço. E muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado por este meio minuto. Queremos agradecer, em nome de todos os profissionais do Centro Hospitalar Universidade de Lisboa Norte, Hospital de Santa Maria e Hospital Polivalente, a oportunidade que esta Comissão nos dá, mais uma vez, de trazer aqui não só os problemas que enfrentamos, é verdade, mas trazer aqui também aquilo que são soluções. E recordar que, apesar das políticas serem definidas pelo Governo e também, obviamente, nesta Casa da Democracia, por todos os senhores deputados e senhoras deputadas, neste artesanato complexo que é manter a democracia, nós, Conselhos de Administração, aquilo que basicamente fazemos é exatamente garantir que todos os dias milhares de consultas, milhares de cirurgias, milhares de serviços são, de facto, disponibilizados à nossa comunidade, aos portugueses e às portuguesas, e isso, podem ter a certeza, senhores deputados e senhoras deputadas, que é aquilo que nos anima, e a maternidade professor Luís Mendes Graça estará em inauguração no próximo maio, junho no máximo, senhora deputada. Maria Antónia Almeida Santos fez-nos essa pergunta, porque nós faremos tudo para garantir que vamos ter esta maternidade a funcionar e, desta maneira, melhorar aquilo que são os serviços às grávidas, às famílias, aos bebés e, no fundo, cumprir a missão do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada, professora doutora Ana Paula Martins. Em nome da Comissão de Saúde, cumprimentar o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, professora doutora Ana Paula, doutor Rui Tato Marinho, doutor Alexandre Lourenço, enfermeiro José Alexandre Abrantes, doutora Dulce Salzedas, e em vosso nome poder estender um cumprimento da Comissão de Saúde a todos os profissionais de saúde deste centro hospitalar. Muito obrigada. Está esta Comissão de Saúde porta aberta para vocês. Muito obrigada. Senhores deputados, terminamos esta audição. Às 11h10 temos uma outra segunda audição do dia de hoje. Muito obrigada.